Olá, alunos, tudo bem? Para a gente poder fixar os conhecimentos de momento de inércia, fazer a revisão referente à mecânica dos sólidos, eu vou fazer uns exercícios de aplicação, tá? Na aula de hoje nós vamos resolver dois exercícios para relembrar esse conceito que é muito importante, principalmente para cálculo de tensões em vigas fletidas. Bom, o primeiro exercício que eu gostaria de fazer com vocês é esse daqui. Ele fala o seguinte: determine o momento de inércia x' e y' da superfície abaixo em relação aos eixos centroidais paralelo e perpendicular ao lado AB. Ok? Bom, o que o exercício quer saber? Ele quer saber o seguinte: se eu tiver um eixo AB paralelo a esse ponto e perpendicular a esse, qual será o seu momento de inércia? Antes de mais nada, vamos relembrar quais são as equações que nós vamos aplicar para esse exercício. Nós teremos que ter as equações do momento de inércia em relação ao seu centro de gravidade, que nesse caso, por se tratar de figuras retangulares, nós temos como BH ao cubo sobre 12, tá? Para outros tipos de formato, vocês podem ir nas tabelas que tem no livro do Beer, do Hibbeler, que ele mostra, de acordo com cada formato, qual é a sua equação de cálculo de momento de inércia. Uma outra equação que nós vamos precisar para resolver esse exercício é o teorema dos eixos paralelos. Tá? O teorema dos eixos paralelos é dado por essa equação, que o ix que a gente vai calcular é o ix do material referencial, na sua forma normal, né? no seu formato, mais a variação dessa distância em que ele tem em relação ao eixo centroidal em que a gente quer calcular esse momento de inércia, tá bom? E finalmente, o momento de inércia de seção composta, que é a soma de cada momento de inércia da figura ao qual a gente separa o nosso elemento aqui, tá bom? Bom, então partindo para a solução. Primeira coisa que a gente tem que fazer, quando nós temos uma figura que ela não é uma figura simples, geométrica, né? E ela tem a possibilidade de ser quebrada em outras figuras geométricas que são simples, a gente vai partir, nesse caso, para o cálculo do momento de inércia de seção composta, né? Que aí está misturando o teorema dos eixos paralelos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar essas figuras, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é quebrar em figuras retangulares. Eu quebrei nessa figura 1, nessa figura 2 e nessa figura 3. Tá? Então, está aqui, figura 1, 2 e 3. Bom, para cada um deles, eu vou começar a proceder os meus cálculos referentes ao momento de inércia. Então, a primeira coisa que eu vou partir são para os dados dimensionais. Tá? Então, dividir aqui a nossa tabela, tá? Em seção 1, 2 e 3. Tá? Em que eu coloco os valores que eu obtenho, considerando esse eixo como relativo, que eu vou primeiro calcular o momento paralelo em relação ao eixo AB. Tá? Eu tenho que o meu elemento 1 tem base 90, o meu elemento 2 tem base 13 e meu elemento 3 tem base 33 milímetros. Em termos de altura, esse daqui tem 13 milímetros a figura 1, 95 para a figura 2 e 25 para a figura 3. Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular é a área de cada elemento. Tá? Então, minha área de seção, fazendo produto entre eles, serão esses valores. Bom, propriedades de seção. Tá? Então, vamos primeira coisa aqui calcular. A área de seção, quando a gente vai calcular o momento de inércia, é importante saber se o elemento é sólido ou vazado. Tá? Quando o elemento é sólido, ele é considerado positivo, porque ele ajuda a aumentar o momento de inércia. Quando ele tem uma seção vazada, por exemplo, se eu tivesse um furo aqui no meio desse elemento, eu teria que calcular o momento de inércia, a área dele também. Só que nesse caso, essa área seria negativa. Por quê? Quando eu retiro o elemento material, elemento sólido, eu tenho na consequência que esse elemento ele vai diminuir o momento de inércia do elemento maior. Ok? Então, todos aqui são sólidos, serão todos positivos, ok? Bom,
o meu eixo de trabalho é esse aqui, paralelo ao AB, tá? Então, o que, que eu quero saber? Com esse elemento aqui, aonde que vai parar o meu eixo de momento de inércia em relação ao eixo X, que é o meu x', tá? Bom, então aqui está o eixo XX, ok? Lembrando agora aqui quais são o centro gravitacional para cada elemento, lembrando que para o elemento retangular você já tem que estar de cabeça onde é esse ponto, tá? Devido ao momento de primeira ordem. Tá? Então a figura 1 está nesse ponto. A figura 2 está aqui o seu centro de gravidade. E na figura 3 ele está aqui o seu centro de gravidade. Ok? Bom, a gente sempre tem que lembrar que quando a gente vai calcular o momento de inércia, a gente vai calcular em relação a esse momento aqui, referencial, x, tá? Então, se esse elemento aqui ele pode ter uma variação, que nem, por exemplo, esse elemento aqui ele está colado com o eixo xx. Então, esse ΔY aqui, ele equivale a zero. Por quê? Porque a distância está a zero, ok? Quando eu pego, por exemplo, o elemento 2, tá? O que, que acontece? O elemento 2, depois de 13 milímetros, é que ele vai começar a contabilizar a sua parte material. Então, tem que calcular esse ΔY antes de começar aqui com sua altura. Lembrando que eu só coloquei aqui H2 porque é o centroide relacionado a figuras retangulares, tá bom? Isso não é uma equação fixa para qualquer elemento, não. Isso é fixo para qualquer elemento retangular. Eu tenho a altura dividido por 2, que eu quero saber qual que é essa altura aqui no eixo Y, tá? Mais um ΔY de onde ele começa, tá ok? Então, nesse caso, ele começa com 13, depois eu tenho que calcular o centroide até esse ponto, para saber qual que é essa distância total aqui, ó. Quando eu for calcular esse elemento aqui, tá? Então, são 13 milímetros mais 95, que me dá o ΔY, para depois começar o material em que eu vou ter o meu H2, tá bom? Bom, procedendo os cálculos, eu tenho que o centroide vai ser 6,5 para o elemento 1, vai ficar 60,5 para o elemento 2 e 120,5 para o elemento 3. Aqui eu também coloquei como positivo, tá? Por quê? Porque ele está no lado acima do eixo X. Se eu tivesse colocado o meu eixo paralelo começando aqui, por exemplo, na base do elemento verde, esse 6,5 seria negativo. Por quê? Porque ele está abaixo. Então, lembrando também que o momento de inércia ele tem o seu centroide positivo quando ele está para cima e quando ele está para a direita. Quando ele está para baixo ou quando ele está para a esquerda, a convenção diz que esse valor é negativo. Bom, continuando aqui, agora vamos calcular o momento para cada elemento, considerando a base x como referência, tá? O que, que é? É apenas o produto entre a área de seção e o centroide, que nós teremos esses valores. Positivo com positivo vai dar positivo, positivo com positivo, positivo, e positivo com positivo também positivo. Se aqui eu tivesse algum elemento negativo, esse valor seria negativo aqui, tá? Por quê? Porque quando eu tenho o eixo transladado para mais do centro do elemento, o referencial, eu tenho que essa parte gira para cima e essa parte gira para baixo, ou seja, um elemento contribui para aumentar o momento de inércia e o outro para diminuir. Seria essa a explicação. Bom, então para a gente poder determinar qual que é o nosso eixo inicial, né, onde vai ficar o centroide desse elemento aqui composto, eu tenho que fazer a somatória. Somatória do quê? Da área de seção, que seria 3.230, e da área e do momento de inércia de todos os elementos, que daria 181.735. Bom, então como que eu determino agora aonde vai ficar meu eixo Y? Tá? Eu vou apelar aqui para essa equação, tá? Que é o momento de inércia, que é a somatória do elemento como um todo, é igual às suas somatórias parciais. Então, fazendo aqui para determinar o eixo principal Y, é só eu fazer a relação entre o momento de inércia somatório de cada elemento pela área total do elemento. Bom,
fazendo os cálculos, nós temos que o nosso y vai ficar a uma altura de 56,26 milímetros. Tá? Seria dizer que o meu eixo inercial vai estar aqui. Ok? Bom, partindo agora para calcular o momento de inércia, agora sendo que esse eixo aqui que eu já determinei onde vai ficar a sua altura, tá? Então o momento de inércia ele vai ser o quê? Área de seção, que nesse caso aqui nós já determinamos, a base, a altura, tá? E a equação do momento de inércia para cada elemento é BH ao cubo sobre 12, considerando esse eixo aqui, tá bom? Então, procedendo os cálculos usando essa equação, nós temos esses momentos de inércia. E agora nós vamos calcular o teorema dos eixos paralelos. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho, para cada seção, o seu momento de inércia. Nós temos a área que nós calculamos anteriormente, está aqui colocado. Tá? E aqui nós temos o y. O que é o y? É essa altura entre o eixo referencial e o ponto centroide de cada elemento, também calculado anteriormente. Só que na hora da gente calcular, eu tenho que calcular a distância D. O que é a distância D? É essa distância aqui em relação a cada centroide, tá? De cada elemento, ao centro de gravidade de cada elemento. Então, quando eu faço esse cálculo utilizando essa referência aqui, aonde que está o seu eixo inercial, né? Eu tenho que calcular essa distância D para poder calcular o meu teorema dos eixos paralelos, usar na equação. Tá? Bom, então o D vai ser o quê? O Y, que é fixo, menos essa distância. Tá? Então, substituindo aí os valores, nós temos que o D, depois de feito essa diferença e elevado ao quadrado, nós teremos esses valores aqui, tá? Para cada um dos elementos. Então, vocês podem pegar a calculadora, vai pegar o y, vai pegar o 56,26 e diminuir com 6,5, né? Vai fazer o cálculo do 60,5 e do 120,5. Não há problema desse valor ficar negativo. Por exemplo, 56,26 menos 6,5 dá um valor positivo. O 56,26 menos 60,5 vai dar negativo, mas como ele está elevado ao quadrado, o seu valor vai ser sempre positivo. Então, não precisa ficar preocupado com isso. Pode usar a equação normalmente, independente do módulo, do sinal que a gente vai ter para cada elemento. Tá bom? Bom, então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular agora o meu momento de inércia para cada elemento. Agora com o meu eixo deslocado para onde está o seu centro, tá? O seu centro de gravidade composto. Bom, fazendo os cálculos utilizando essa equação aqui, em que esse x é aplicado aqui, a área está aplicado aqui e o d ao quadrado está aplicado aqui, para cada um deles. Tá? Usa essa equação para determinar a seção 1, usa essa equação para determinar a seção 2 e usa essa equação para determinar a seção 3. Bom, então agora para poder determinar qual que é o meu momento de inércia composto, é só eu somar as parcelas do momento do teorema dos eixos paralelos para cada um dos elementos. Tá? Então eu tenho que para o elemento ix', o meu momento de inércia vai ser de 7,31 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Agora nós vamos trabalhar com o eixo perpendicular ao AB. Agora eu quero calcular o IY. Né? Alguns dados a gente já tem do exercício anterior. Tá? Então vamos primeiro começar aqui separando nossos elementos. 1, 2 e 3, como anteriormente. Tá? Só que nesse caso, como eu estou trabalhando com esse eixo aqui, o que vira base vira altura e o que era altura vira base. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não posso manter como base e altura o mesmo elemento anterior, sendo que os eixos são perpendiculares. Do AB, que eu calculei o x, como esse daqui que eu vou calcular o y. Tá bom? Bom, nesse caso aqui nós temos a base 13 milímetros para o elemento 1, 95 para o elemento 2 e 25 para o elemento 3. E de altura nós temos 90 para o elemento 1, 13 para o elemento 2 e 33 para o elemento 3. Ok? Então, quando a gente vai calcular a
A área não vai modificar, independentemente disso. O que vai modificar vai ser o momento de inércia que a gente vai calcular. E isso é importante. Se você manter o que era anteriormente, pelo fato de eu ter modificado o eixo, vai dar erro, tá bom? Bom, propriedades de seção. Seção 1, está aqui a área de seção, tá ok? Aqui nosso eixo de trabalho. Nós temos aqui o eixo YY, tá ok? E aqui o nosso centro de gravidade. Percebam uma coisa aqui agora, tá? Todos os elementos estão encostados com o eixo. Então, aquela variação ΔY, para todos os casos nessa situação, vai ser igual a zero, tá? Então, desculpa, não é o ΔY, é o ΔX, tá? O ΔX vai ser igual a zero. Por quê? Todos os elementos estão em contato com o eixo YY. Bom, então, fazendo aí os cálculos, tá? Nós temos o centroide para cada um dos elementos, estão todos indo para a direita, então todos eles são positivos. Então, o meu momento de inércia, que é o produto entre a área de seção e o centroide, serão esses valores. Mais uma vez, se eu fizer a somatória de área, não vai modificar, igual ao exercício anterior, mas o que vai modificar aqui é o momento de inércia, deu 74.290. Bom, fazendo aí a equiparação entre o elemento conjunto como um todo, como a soma de cada um dos elementos, tá? Nós temos que o x vai ser igual a 23 milímetros. Ou seja, aproximadamente o meu eixo de rotação no eixo x vai estar aqui. Bom, agora é reproceder o cálculo do momento de inércia, né? Só que agora, como falei para vocês, a base e a altura se inverteram em relação à questão anterior, tá? Então, quando eu faço meu cálculo agora do y, que é bh ao cubo sobre 12, eu vou ter esses novos valores de momento de inércia. Então, o momento de inércia de seção composta, o que eu vou ter? Eu vou ter esses valores calculados, eu tenho a minha área que também já foi calculada, e agora eu tenho o meu x, tá? Só que nesse caso aqui, eu tenho que lembrar que eu tenho que calcular o d, que é o quê? X menos x', ou x traço, tá? Então, meu d vai ser 23 menos x traço. Então, vai ser 23 menos 45, 23 menos 6,5 e 23 menos 16,5. E eleva esse fator ao quadrado, tá? Para poder encaixar na equação do teorema dos eixos paralelos. Então, nós temos esses valores, ok? Então, usando agora o teorema dos eixos paralelos para o eixo y, nós teremos essa equação em que o y é esse elemento, a área é esse elemento e o d ao quadrado é esse elemento, tá? Então, procedendo os cálculos, nós temos aqui o novo momento de inércia para o eixo centroidal do elemento composto, dado por esses valores. Bom, para calcular o momento de inércia do elemento composto, é só somar as parciais deles no momento de inércia de cada um dos elementos que compõem a figura. E nós temos aí que o nosso y é de 1,81 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Bom, pessoal, então espero aí que nessa primeira parte da aula eu possa ter resgatado como se faz esse processo de cálculo do momento de inércia de uma figura composta, tá ok? Sugiro a vocês que tentem fazer o exercício agora na mão. Vão acompanhando a resolução para vocês saberem como que é o procedimento, ok? Daqui a pouco a gente volta com o próximo exercício. Grande abraço e até lá!